nós temos mais um assunto interessante que é o seguinte. Há ou não a possibilidade de reestatização da Eletrobras? Lembra que ela foi estatizada no ano passado, as pessoas que tinham dinheiro no fundo de garantia tiveram preferência de comprar as ações, depois outras pessoas puderam entrar também e comprar ações da Eletrobras. O coordenador de MBA, de Gestão Financeira, da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Teixeira, gentilmente aqui conosco. Ricardo, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Prazer estar aqui com você mais uma vez, Heródoto. Pois é, para a gente poder aprender com você, Ricardo. Conta então para a gente o seguinte, suponha que ocorra uma reestatização. E as pessoas que compraram as ações da Eletrobras, como é que fica? Bom, a dificuldade de haver uma reestatização é muito grande, Heródoto, por um motivo simples. A privatização da Eletrobras, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, para que houvesse uma reestatização, você teria que ir contra uma lei que foi criada pelo Congresso de desestatização da empresa. Então, é muito difícil que isso aconteça. Dificilmente o Supremo iria contra o Congresso num caso como esse, porque foi legislado, e foi legislado dentro do arcabouço legal que nós tínhamos, então existia a possibilidade dessa legislação ter sido criada, e além dessa questão, existe também nessa privatização uma cláusula que não permite que ninguém, o governo tem 40% da Eletrobras, mas ele só pode votar como se tivesse 10%. E ninguém pode comprar 10% a mais hoje de ações da Eletrobras sem pagar o triplo do preço que as ações valem. Então, a princípio, a reestatização não teria como acontecer. Lógico que a gente sabe, né, que em algumas situações até o passado é incerto, mas até decisões do passado podem ser revistas. Mas, nesse momento, o risco é muito baixo, por esse motivo. Porque a desestatização foi absolutamente acompanhada pelo público, legal, porque foi definida em Congresso, então não existe motivo para haver um retrocesso aí no caso, é uma volta à situação anterior. Ricardo, seria um caso inédito esse ou já aconteceu no passado de alguma empresa ter sido reestatizada? Olha, eu desconheço no passado, até onde a gente pode, né, lembrar que isso tenha acontecido. Claro, como a gente já viveu um outro momento do Brasil, em que o Congresso, na realidade, era mais ou menos teleguiado, a gente sabe disso, pode ter acontecido lá atrás, mas sempre de uma maneira legal. O que é a maneira legal? Obedecendo à legislação. Então, a legislação que nós tivemos e que fez a desestatização foi absolutamente correta. E daí em diante, as cláusulas para que alguém possa assumir o controle estão lá definidas. Não vale a pena para o país pagar este preço, não valeria a pena para o governo pagar esse preço, então dificilmente isso iria acontecer. De qualquer forma, as pessoas que têm ações, ou ela seja estatal ou privada, quem tem ações mantém o seu capital, né? É garantido pela... Mantém o seu capital, sem dúvida nenhuma. E desde dezembro, a gente tem uma outra possibilidade para quem investiu nas ações da Eletrobras, que é você participar agora de fundos de participação que aplicam não só na Eletrobras, mas também em outras empresas que foram desestatizadas. Então, você pode, inclusive, se tiver interesse, migrar, procurar saber, né, como é que você vai fazer, verificar se vale a pena. Você pode também migrar para outros fundos, algumas corretoras já estão oferecendo esse produto, que você diminuiria o seu risco, um risco que todo mundo hoje considera, nesse dia de hoje, um risco muito baixo. Mas, de qualquer forma, se você estiver preocupado, você pode pensar em fazer essa migração, desde que você faça as contas para ver se realmente é vantajoso do ponto de vista financeiro. Agora, Ricardo, é seguro eu tirar meu fundo de garantia e investir num processo como esse, como recentemente eu investi aqui na Eletrobras? Pois é, você lembra que nós conversamos sobre isso lá atrás, quando estava sendo feita a privatização, e o que eu disse naquela época foi o seguinte: do ponto de vista de rentabilidade, é muito melhor do que você manter no FGTS. Não existe nenhuma comparação. Mas, do ponto de vista o motivo pelo qual o FGTS foi criado foi dar uma garantia ao trabalhador, você, logicamente, quando está investindo no risco, porque o investimento em ações é um investimento de risco, você perde um pouco dessa segurança. Não muito, porque trata-se de uma empresa, né, que você pode dizer que tem um tamanho, pode ser considerada grande em qualquer lugar do mundo. Então, dificilmente vai haver um problema, mas você passa a ter uma rentabilidade bem maior. Sempre que você tem uma rentabilidade maior, você tem um risco também
maior. Então, deixar no FGTS, na conta normal do FGTS, renderia bem menos, você teria uma segurança maior. Fazendo um investimento como esse, rende bem mais, mas, logicamente, você está exposto a um risco maior também. Uma questão, aproveitando a sua possibilidade. Essa possibilidade de se usar o fundo de garantia é uma maneira, vamos dizer assim, de incentivar as pessoas a participarem também do mercado de ações, haja vista que ela tem um capital lá na... É isso ou não? Sem dúvida nenhuma, essa foi a ideia. Foi dar uma pujança maior ao nosso mercado de capitais e permitir que os aplicadores do fundo, se assim decidissem, pudessem estar tendo uma rentabilidade maior. As reclamações com relação à rentabilidade do fundo de garantia sempre existiram e vão continuar existindo. E o motivo da rentabilidade ser baixa é que o dinheiro do FGTS é usado, por exemplo, em obras de infraestrutura, uma série de outras aplicações, mas ele é usado para financiar também a infraestrutura do país, as bases para o crescimento do país. Então, a remuneração dele é baixa por esse motivo. Como as pessoas reclamam muito dessa baixa remuneração, que em alguns momentos mal cobre a inflação, ou talvez até fique um pouquinho abaixo dela, dependendo do ano, por esse motivo foi dada uma possibilidade de que você corresse um risco maior, tendo uma lucratividade maior também. Agora, o trabalhador sempre deve pensar se vale a pena, com o FGTS, correr esse risco maior ou não, porque se você simplesmente deixar a ação parada lá ao longo do tempo, você vai ganhar algum dinheiro. Mas se em determinado momento você quiser tirar, no caso especificamente agora da Eletrobras, o ganho ainda é muito grande. Mas dependendo do que a gente tenha de curva de inflação, dependendo do que aconteça no futuro, ela pode ficar muito próxima do que você tinha antes, com uma insegurança do ponto de vista, vamos dizer assim, do montante que você tem lá, não uma insegurança de perder o dinheiro, mas uma insegurança com relação ao montante que você tem lá, não tão grande quanto você teria no FGTS. Mas também você não conseguiria tirar do FGTS, aqui você consegue. Tá? Então, você vai conseguir colocar de volta no FGTS um valor maior, tá? Se por acaso você decidir sair da aplicação que você tem. Professor, muito obrigado mais uma vez pela lição. Muito prazer, muito grande estar aqui com você, com seus ouvintes, e estamos sempre às ordens. Um abraço grande para todo mundo e bom dia. Muito obrigado. Professor Ricardo Teixeira é coordenador de MBA e de Gestão Financeira do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, tá aí uma explicação fácil, didática, para eu entender, sou leigo também no assunto. E aí as pessoas decidem. Pode acontecer outras e você querer usar ou não fundo de garantia por tempo de serviço. Tem dois exemplos que ele citou. Um era da Petrobras, foi lá atrás. Eu me lembro, inclusive, eu tirei o dinheiro do meu fundo de garantia e botei na Petrobras. E mais recentemente foi agora da Eletrobras, em que também havia possibilidade de você tirar o dinheiro do fundo de garantia. Mas é sempre bom a gente ouvir as pessoas e depois a gente decidir por si só, né? Porque cada um tem o seu planejamento econômico. Não, eu quero deixar o dinheiro aí, eu vou comprar uma casa, etc. Enfim, tem que pensar direitinho antes de fazer um investimento.